Olá, meus irmãos, eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a igreja de Antioquia, uma igreja missionária, a qual enviou nada mais nada menos do que o missionário Paulo para o campo, para fazer a missão do Eterno. Uma igreja com base missionária, uma igreja com amor. Falaremos um pouco sobre esta comunidade cristã, a comunidade de Antioquia. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, já vai dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A igreja de Antioquia era uma importante base missionária dos primeiros anos do cristianismo. Um estudo mostra sobre aquela comunidade cristã, mostra que ela foi responsável por enviar ao campo missionário ninguém menos que o apóstolo Paulo, mediante a ordem do Espírito Santo. Isso significa que a igreja de Antioquia desempenhou seu papel na grande propagação do evangelho no Império Romano no primeiro século. A igreja estava estabelecida na cidade de Antioquia da Síria. Esta informação é importante, porque naquele tempo havia outras cidades com esse mesmo nome. Inclusive, a Bíblia menciona uma dessas cidades que ficava na Písia. Entre todas essas cidades, Antioquia da Síria, onde ficava a igreja missionária, era a mais importante. Ela tinha uma economia muito bem estabelecida e uma população que chegava a 500 mil de habitantes. A fundação da igreja em Antioquia, ela foi fundada no momento histórico de grande crescimento da palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos registra como o evangelho de Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém e logo alcançou toda a Judéia e Samaria. No derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, deu-se início à grande internacionalização da igreja. Atos 2. Pelo dom do Espírito, pessoas se dividiram em lugares que puderam ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua nativa. Naquele contexto, Deus levantou homens que se dedicaram integralmente à causa do evangelho. Um desses homens foi o diácono Estevão, num tempo em que se multiplicava grandemente o número de cristãos. A Bíblia diz que Estevão, pelo poder do Espírito Santo, fazia prodígio e grandes sinais entre o povo. Mas o ministério de Estevão acabou acidentado à ira de algumas pessoas poderosas. E ele acabou sendo martirizado. Atos 6, 7. A perseguição deflagrada após a morte de Estevão fez com que os cristãos se espalhassem em várias regiões. Filipe, outro diácono, teve um ministério evangelístico extraordinário naquela ocasião, levando o evangelho para além de Jerusalém. Alguns dos cristãos, dispersos pela perseguição, foram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o evangelho, iniciando a mensagem pregada somente aos judeus. Mas entre outros dispersos, havia alguns crentes anônimos de Chipre e Cirene, que entre Antioquia anunciava o Senhor Jesus Cristo ao grego. Nós não sabemos nomes, porém Deus era com eles. E muitas pessoas foram convertidas ao Senhor ali. Teve um início da igreja em Antioquia, Atos 11, 19 ao 21. A liderança da igreja de Antioquia, as notícias sobre o crescimento do evangelho em Antioquia chegou até Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém, servindo como uma igreja mãe, enviou Barnabé à cidade de Antioquia para contribuir com a organização
da igreja. Ali Barnabé ficou maravilhado com o que ouviu em Antioquia. Então ele partiu para Tarso com o objetivo de encontrar Paulo e levá-lo a Antioquia. Foi assim que eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Isso está registrado lá em Atos 11, 23 ao 26. A partir de então, a liderança de Antioquia era formada por 5 profetas e doutores. O texto bíblico não fornece nenhuma explicação adicional sobre esse ministério e nem esclarece se essas 5 pessoas exerciam ambos os ministérios. Seja como for, o que de fato se sabe são os nomes desses líderes da igreja de Antioquia. Era eles: Barnabé era um levita natural de Chipre, Atos 4:36 está registrado. Talvez ele tenha sido o principal líder da igreja de Antioquia naqueles dias. Simão também chamado de Nige, que significa negro, provavelmente era um africano, e alguns estudiosos sugerem que é possível que ele tenha sido o próprio Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Lúcio, apenas era dito que esse cristão era de Chipre. Alguns comentaristas já tentaram identificá-lo como o evangelista Lucas, mas isso é muito improvável. Manaém é um homem que foi criado com Herodes, o tetra. Isso é um Herodes Antipas. Paulo de Tarso também estava envolvido, antes de ser enviado em suas conhecidas viagens missionárias pela própria igreja de Antioquia. O apóstolo Paulo estava entre os líderes daquela comunidade cristã. A liderança da igreja de Antioquia refletia diversidade ética e cultural que havia entre seu corpo de membro. A população de Antioquia era composta de homens que estavam dedicados a pregar o evangelho do Senhor. Uma igreja cheia de amor, uma igreja apaixonada por Jesus, aonde estava falando do amor do nosso Jesus Cristo, tanto para judeu, grego, tanto para todos que ali eles puderam evangelizar. A palavra de Deus era pregada com amor e ousadia. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.